Boa noite, Magui. Tá me ouvindo? Aê, conseguimos. Oi, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Então tá bom. Deixa eu Tô arrumar tentando aqui, né? me organizar, assim, me posicionar, mas eu acho que dá pra ver bem, né? Também. O Instagram é a Sim, primeira sim, vez acho que que tá eu uso. ótimo. Tá, vamos ver aqui. Pra primeira live, o pessoal nos perdoa aí. Já tem bastante gente entrando. Olha que bacana. Boa noite, Não, o pessoal. pessoal tá bem afim desse bate-papo. Que bom, né? É, que bom. Vai ter bastante aí pela frente. Então é isso, pessoal. Que hora que é? Vamos ver se a gente já começa. Vamos dar aí uns minutinhos, então, uns 2 minutinhos pra Sim. começar? Que daí Hã? a gente espera o pessoal entrar. Isso aí. Prontinha, Magda. Oi. Olá!
Vamos lá, então, começar essa Imagem live linda. Ficou bom. Tá bem tá linda, ótimo. de azul. Então, Quarto pessoal, do meu boa neto. noite. Vamos começar, então, a nossa live. Essa live, então, que é do Pra Elas com Elas, né, Magda? Sim. Essa live, ela vai ser semanal, tá, pessoal? Já vou adiantar alguns informes aqui. Vai ser uma live semanal aí que a gente vai ter de assuntos importantes, né, ligados às lutas das mulheres, né? E hoje, então, essa live que vai ser bem interessante e importante. A gente está em outubro, né? É o mês de pensar no câncer de mama e principalmente também na saúde das mulheres, né? E essas outras datas, né, Magda, que a gente traz aí pra gente ir dialogando sobre. Muito legal, boa noite, pessoal que tá entrando. Então, vou começar eu, Magda, me apresentando já, que eu já entro assim, né, de sola, e depois daí a nossa Sim. enfermeira, a nossa enfermeira Magna, aí consegue se expressar. Então, Parceira. pessoal, a minha parceira, eu sou a Juju Lopes, então, eu faço parte da setorial de mulheres do Pessoal Viamão e também da regional do Rio Grande do Sul. Eu sou suplente da Magda, né, a Magdinha, no Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, aqui de Isso é Viamão. importante. Eu sou tesoureira do Morram, que é um movimento muito importante também, aqui na região metropolitana, em Porto Alegre. Sou militante antirracista e anticapitalista, militante do Juntas, aqui em Porto Alegre. E compõe o coletivo Pra Elas com Elas, que está nos dando esse enorme prazer de poder ter esse bate-papo com vocês aí, através do coletivo Pra Elas com Elas. Nos procurem, mulheres e meninas, vocês vão gostar. Mas depois a gente fala mais sobre isso, né, Magda? Agora eu vou deixar a Magda se apresentar, então. Boa noite, meu amor. Eu acho que a Juju foi bem. Ela foi bem humilde, né? Vamos ser franco, né, pessoal? Eu já acho que tem que ser uma live, assim, um bate-papo bem descontraído, né? Ela foi humilde, vocês vão ver no restante da live. Bom, meu nome é Magda Chagas. Primeira coisa, minha formação, né? Sou enfermeira, formada pela URGS um certo tempo. Antes da URGS, eu fui, na época, auxiliar de enfermagem, então eu estou na enfermagem desde 87. É um certo período. Também fiz pós na URGS. Minha vida acadêmica ainda existe na URGS, porque eu sou apaixonada pela Federal. E fiz várias cadeiras no mestrado de educação, que é uma forma, né, que a gente faz lá, que tu pode assistir quantas cadeiras tu quiser. Então, não preciso nem dizer para vocês, né, que desde que eu me formei, em 92, desculpa, eu estou direto na URGS. Sou coordenadora estadual do MORRAN, que é o Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Convidei a Juju, ela faz parte também do movimento. E sou do colegiado, isso nem sei se a Juju sabe, mas eu não falo muito, mas sou membro da diretoria colegiada do Morran Nacional e sou do Conselho de Ética do Morran Nacional também, né? Então, acho que o mais importante é isso, conforme a gente vai batendo esse papo todo sábado, e assim a gente vai indo, vocês vão conhecendo um pouco melhor, assim, essas duas, né, militantes e briguentas e faladeiras, conforme vai indo, porque a gente vai lembrando, vai falando e assim a gente vai conversando. Eu digo a Juju treteira, né, Magda? Porque eu já recebi vários apelidos, assim, né? Por ser Ah, a é? Já? brigona. Já tem, Não, já. mas eu, Não, a Annelise, não sei se ela tá aqui, mas a Annelise já colocou que é a Juju metralhadora, porque daí é mas nas olha, mas lives tu da sabe, Câmara. a gente depois a gente pode até falar sobre isso, né? Tem apelidos que às vezes quem não entende se ofende e até Aham. nos defendem. Mas eu vou te dizer, eu acho ótimo para mim, eu vejo como elogio, Eu também. porque a gente tem que fazer a diferença, brigando, falando, gritando, sapateando, e é por aí. Pode botar o apelido que quiser, desde que me mostre o meu perfil de quem quer a coisa correta, né? Então, Exatamente. resumindo, é isso. Mas assim, pessoal, o Pra Elas com Elas é um movimento, não é que foi de uma brincadeira, mas foi da causa social do Morran, que é outro movimento,
E aí, numa brincadeira, num bate-papo, disseram, mas por que não chama mulheres e meninas para conversar sobre política? Dê Viamão. E aí eu descobri que as mulheres, elas não entendem, ou elas não querem, ou elas não conhecem esse mundo da política. Não é só de Viamão, é de qualquer ambiente político. E aí eu fiz um grupo do WhatsApp, a pedido até da Annelise, ela não está aí, mas foi ela que pediu. E na brincadeira, que não é tão brincadeira política, né? Foi aumentando, aumentando, e agora a gente já está com 40 e poucas mulheres, e a tendência é aumentar. E eu vou dizer para vocês, eu quero chegar lá para os 200, 300, né? E a educação continuada, bate-papo, e a Juju entrou nesse coletivo. E aí eu achei essa militante guerreira, briguenta, metralhadora, e trouxe pro meu lado, porque eu gosto de gente assim, gente forte, que diz eu faço e vai e faz. Né? Muito planejamento, é coisa de enfermeira, que também eu não sou muito esse padrão. A gente juntou as humanas e as exatas muito bem, né? Deu Muito certinho. bem junto, muito bem junto. Ai, que maravilha. Eu acho que então, assim, é isso do pra elas com elas, daí é o que fomenta a nossa live de hoje, né? Que é essa coisa que a gente quer conversar, a gente quer tanto aprender, porque a gente até comentou sobre isso, né, Magda? Quando a gente vai aprender e está aprendendo para poder chegar aqui e conversar com vocês. Então, a ideia da live é a ideia do coletivo, eu acho. Eu acho que a live, assim, ela vai mostrar um pedacinho do que é o coletivo, que é a gente conversar, que é a gente debater assuntos, trazer dados, trazer conhecimento, né? Todas estamos aqui para aprender e a gente quer essa troca. Eu acho que essa troca vai ser bastante importante, assim, da gente receber as conversas também do lado de vocês, né? O feedback de vocês e também interagirem conosco para que a gente também aprenda com vocês, né? A gente está aqui para dialogar, então, sobre essas lutas femininas. E hoje, né, a gente vai falar sobre o calendário feminista. Eu tenho um calendário aqui, tá? E ele é enorme, assim, a gente até se surpreende, assim, né, com a quantidade de coisas. E, e aí tu começa a ler e tu vê que cada tópico daqueles ali é importante e que poderiam haver ainda mais tópicos daqueles ali. Então, 365 dias do ano a gente conseguiria ter dias para pontuar. Mas eu acho que é importante trazer aqui que essas datas, né, esses momentos, como é o Outubro Rosa, que marcam certas lutas e certas coisas, eles são muito necessários, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente quer passar nessa live, né? De que o quanto é importante o nosso calendário feminista. Eu vou falar algumas, tá? Porque senão vai ficar maçante para vocês, assim, mas eu vou falar de algumas para o pessoal ter ideia. Mas tem, assim, ó, aqui é no Conselho Regional de Psicologia, tá? Eu peguei esse calendário lá no site da Bahia, fantástico. Bastante informação, até se quiserem ir lá, dar uma olhadinha, bem bom. A gente pode colocar depois aqui na live que vai ficar gravada. A gente pode colocar também os links para vocês. Então, assim, pessoal, vocês imaginem, em janeiro a gente tem dia 29, o dia da visibilidade trans. Em fevereiro a gente tem no dia 1º, no dia 6, no dia 11, no dia 20, no dia 24, lutas que acontecem das mulheres. Março, o dia 8, e a gente acaba esquecendo nós mulheres, principalmente, porque a gente foca tanto no 8, né? Mas assim, ó, tem o 21, que é o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Então, assim, a importância também, aí eu já vou puxar a brasa pro meu assado do feminismo, né? Dele ser acolhedor, vamos dizer assim, dele ser coerente e com as outras lutas, né? Isso que são coisas que a gente vai falando, assim, ao longo de outras lives também, mas assim, de como o feminismo tem que trabalhar junto com com as outras lutas, porque o feminismo é em cima de corpos, né? A gente é atacada porque a gente tem um corpo diferente do corpo do homem. Então, a partir desse princípio, os negros também sofrem porque tem um corpo diferente, né? Os gays, os trans, principalmente, né? Que fazem a transformação ali visual e tal. Então,
essa, né, dos nossos corpos. Então, assim, quando a gente fala de discriminação contra trans, discriminação contra racial, tudo isso engloba o feminismo, porque o feminismo ele é muito amplo, né? É importante falar um pouco também, né, desse movimento que é tão importante, para a gente contextualizar também a importância dessa live, a importância da gente estar aqui conversando sobre isso, né? Então, assim, eu não vou poder falar todos os dias, tá? Mas é o ano inteiro, é É realmente o ano bastante. inteiro, É sabe? bastante. De lutas, e de lutas importantes, como eu falei para vocês, né? Assim, todas as lutas são importantes. Falando dessas lutas, a gente achou, né, Magda, 3 lutas, que eu acho que são 3 datas muito importantes para nós, que a gente gostaria de dar uma aprofundada, então, nessas datas, para a gente dialogar hoje, né, sobre as principais aí que a gente viu necessidade de falar primeiro. Então, eu vou falar sobre o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né, Magda? Não sei se tu queres falar ou se Não, fica à vontade, meu amor. não, não, a gente vai se trocando até, acho legal, assim, tu começar pelo 8 de março e vamos batendo um papo como a gente combinou, nós duas vamos conversando, Perfeito. só que eu acho, assim, eu só vou aproveitar, já que tu me deu a palavra, Claro. para dizer assim, pessoal, ninguém sabe tudo, certo? Então, uma das coisas que eu conversei com a Juju é assim, ó, nós mesmas vamos estudar bastante. E por que estudar bastante? Porque é uma responsabilidade estar aqui com vocês. E se a gente vê algum assunto ou algum comentário que a gente não saiba, a gente vai dizer, olha, não sei, a gente vai dar uma E olhada vamos e atrás, vamos exatamente. atrás no próximo sábado, nós vamos se encontrar e nós vamos ver. Ninguém é especialista de nada. Uma coisa eu aprendi nesses anos assim de enfermagem e também de consultoria em saúde, né? Todos os dias, vamos falar da saúde, que eu estou na saúde, todos os dias tem evolução, todos os dias tem aperfeiçoamento. O É verdade. profissional que disser eu já estou pronto, desiste do mercado de trabalho porque tu não está pronto. Isso vale para mim e a Juju. Porque essa ideia, primeiro do coletivo, o coletivo ele está crescendo, ele tem um dos objetivos do coletivo, é o que a gente está fazendo hoje, que é uma É, educação continuada, mas não é educação continuada de quem está assistindo. Aqui ninguém sabe tudo, né? É uma educação continuada nossa. Eu, a Juju e todo mundo que quiser estar junto. Isso é uma das coisas do coletivo. Segunda coisa importante no coletivo, que é a minha maior preocupação, assim, quando, principalmente meninas e mulheres, né? O coletivo é meninas e mulheres vai fundamentar, vai querer um objetivo, uma luta no dia a dia, na Câmara, na rua, na Assembleia, no gabinete, não importa. Quando tu quer botar a tua opinião, tu tem que ter fundamentação. Vocês me desculpem, mas a gente só ganha se a gente tiver fundamentação. E a gente tem que ser humilde em dizer, não sei, eu vou atrás ou não vou opinar agora porque não tenho condições. Então, isso que eu e a Juju nós vamos começar a fazer é para nós também, para a gente estudar, para a gente se atualizar, porque, gente, os projetos de lei estão direto na Assembleia, direto na Câmara. Quando tu pensa que sabe um, tem 10. Então, eu é. acho interessante. Sobre o 8 de março, então, eu acho interessante a Juju começar a falar, porque eu tive. Tu falou em feminismo, né, Juju? Eu vou ter que só dar um. Como é que a gente diz? Fazer um aposto, né? Uma explicaçãozinha. O feminismo, eu ouvi uma coisa ontem, de tantas lives que eu assisti, de tantas coisas que eu ouvi, porque a gente tem que selecionar o que a gente ouve, né? Falar, todo Também. mundo fala, mas vamos selecionar. Vamos começar a aprender isso agora, vamos selecionar. Eu ouvi uma coisa muito interessante, quer ver? Ó, a Ju vai concordar comigo. As pessoas não sabem o que é feminismo. Elas acham que É. feminismo é antimachismo e que as mulheres não gostam dos homens e querem o papel dos homens. Bom, isso nós vamos desmembrar com o passar dos nossos encontros, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu ouvi de uma socióloga hoje à tarde, ela é psicóloga e socióloga. Eu achei interessante, Ju, porque é bem o que tu disse. A sociedade, ela fez, não estou dizendo eu nem tu, é a sociedade, no século XIX para cá, ela fez uma divisão. A gente tem homem e a gente tem mulher, certo? O homem
só para resumir, o homem, ele é mais ativo, mais agressivo, ele tem a responsabilidade do sustento e ele é o forte. A mulher é uma essência carinhosa, educada, singela, tranquila, insegura e que depende do homem. Isso é uma visão bem religiosa, né? Porque foi Exatamente. a partir da religião, vamos dizer assim, porque a luta feminista, ela vem lá da caverna, né? A gente vai chegar nesse ponto, Exatamente. né? Mas ela vem de lá. Mas assim, aí quando começa a se inserir a sociedade mesmo, Mas é até, exatamente isso. eu lembrei de te falar isso, Juju, porque vai entrar no teu 8 de março. É só isso Vai, que eu queria. É por isso. Por vai quê? entrar. Porque por causa dessa história da divisão. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu vi uma. Vocês devem ter visto um comentário, aquela história da Damares do rosa é rosa, azul é azul e não tem o meio termo. Então, agora começa a história das lutas. Então, a Juju vai passar um pouquinho do 8 de março, depois a gente vê as outras duas datas e no transcorrer dos nossos encontros e bate-papo, a gente vai aprofundando cada uma. Eu Vai lá, preciso Juju. abrir um parênteses agora, meu amor, porque tu falaste da questão do feminismo ser o contrário de machismo. Não, gente, existe. Existe. Eu gosto assim, que a gente conheça as coisas por completo, né? Então, pelo menos um gostinho eu vou dar para eles dessa parte da missandria. Que existe sim, existe o contrário de machismo, que é a misandria, tá? Ela é a condição de uma pessoa, independente de ser homem, mulher, gênero, né? Ela odeia homens, ela não gosta de homens, ela quer ver os homens em situação inferior às mulheres. Isso existe, isso é misandria, né? Dá um Google, como diz aí o presidente de alguns. Né? Então, Ah, então é isso, né, gente? Existe. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar bastante sobre sim. isso nos nossos próximos encontros. Mas agora a gente vai falar então sobre a luta do 8 de março. O que é o 8 de março, minha gente? O 8 de março existe toda uma mística em cima do 8 de março. Eu não sei se aqui no Brasil ou se no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente existe aquela mística de que o 8 de março veio de uma fábrica que teria pegado fogo, né? E que as mulheres teriam morrido nesse acontecimento. Pois bem, não sei se aconteceu isso num 8 de março de algum ano, de algum mês, tá? Mas a história do 8 de março, que a gente tem, né, historiada mesmo, sabe, comprovada, é qual? Durante a Revolução Russa, lá em 1917, no dia fatídico, 8 de março de 1917, as mulheres estavam por aqui, tá? A Rússia estava se enfiando na Primeira Guerra Mundial, o país em frangalhos, as mulheres sem ter comida para dar para os filhos dentro de casa. O que essas mulheres fizeram? Foram para a rua, gente. Foram para a rua para se manifestar. Foram lá pedir pão, foram lá pedir uma condição de vida melhor, foram lá pedir também que a Rússia saísse da guerra. Porque era né, outro assunto que a gente vai conversar sobre, entendeu? Mas o quanto as guerras enfraqueceram as mulheres, a condição das mulheres ao longo da história também, que é uma coisa, né, importante da gente falar. Então, a partir desse dia, desse 8 de março, lá em 1917, começou-se a cultura de todo ano, no dia 8 de março, as mulheres se rebelarem contra aquilo que as oprime, né? Então, assim, o capitalismo, e aí eu como anticapitalista, né, vou sempre pontuar os erros do capitalismo, ele cooptou, assim como ele coopta tudo, ele cooptou o 8 de março. E o 8 de março virou uma data comercial, uma data em que a gente homenageia as mulheres. Mas, na verdade, o 8 de março é um dia que as mulheres deveriam ir para a rua, né? Eu faço isso porque participo dos movimentos feministas, convoco todas vocês a irem conosco. O dia que vocês irem, vocês nunca mais vão querer deixar de ir, mulheres. Homens também são bem-vindos, né? Mas principalmente as nossas irmãs, conhecer pelo menos uma vez, vai lá, sabe? Tem para todo gosto. E é isso, o dia 8 de março, então, tirando essa mística, sabe?
ai, a flor, o bombom, o carinho. Não, gente, não é isso. É muito bom e eu gosto e eu exijo também. Depois de noite, quando eu chego em casa, depois, cansada daquele dia de luta, eu quero uma florzinha, eu quero um jantar romântico, quero. Eu tenho esse direito. Mas é um dia da gente ir lá e lutar. É um dia da gente pontuar o que está de errado na sociedade, o que ainda nos oprime, o que a gente ainda precisa, né, na sociedade. Então, só para que a gente comece a entender essas místicas do feminismo e do feminino, o quanto nós mulheres a gente vive dentro dessa mística. Sempre a sociedade tenta, né, fazer com que ludibriar as coisas conforme fica interessante. Mas não, gente, não. 8 de março, então, é um dia de luta das mulheres, das guerreiras irem pra rua e mostrar que vieram e que a gente não vai deixar, desde lá de 1917, imagina. Tu falou, Eu aqui em 2022. Tu falou 1917, né? Não, aí, né, eu fico, se uniu duas detalhistas, né? Enfermeira, já te aviso, é muito detalhista, não te assusta. Então, E assim. contabilista também, então tu imagina, né? Mas então, assim, se a Juju já achou 1917, eu tenho outros 2 anos, Juju. O ano de 1827, olhem bem, 1827, foi, digamos assim, as mulheres começaram a acordar para garantir o acesso à escola. A gente garantiu acesso à escola em 1827. Parece que eu estou vendo ontem a luta das questões das faculdades federais. Vocês desculpem, mas eu tenho que falar a verdade, né? Só mudou os séculos, mas o problema é igual. Bom, então 1827 tem essa história, então, lá em alguns textos do feminismo, porque é muito texto, a Juju tem razão, mas eu gosto de pegar essas datas, eu gosto de comparar, porque daí a pessoa diz assim, eu sei tudo de feminismo, querido, só desde 1827, parabéns pra ti, né? Eu não sei. Então, assim, 1827 queriam garantir, então, a participação nas escolas. Depois desse ano, eu achei uma outra data interessante que entra no que a Juju falou, que é 1857. Alguns textos falam desse incêndio que a Juju comentou, que foi numa fábrica, em que morreram no incêndio 125 mulheres e 21 homens. Agora, por que houve esse movimento? Porque neste ano, que aí a gente tem, vocês vão dizer assim, mas afinal é uma data ou é outra? Sim, porque são contraditórios, eu estou só contando a história para vocês. Nesse incêndio, que foi um incêndio provocado, olhem bem como as coisas são muito parecidas com o passar dos anos, um incêndio provocado, porque as mulheres naquela época, elas queriam o direito a uma carga horária de trabalho menor, porque elas queriam direitos como mulheres. E aí, o dono da fábrica, lá do ateliê, das roupas, né, se revoltou com a história e, segundo esse outro lado da história, como a Juju falou, o que fez? O incêndio criminoso. É verdade? Não sei. Mas uma coisa vocês têm que saber. Tá bem parecido com algumas situações de 2022. Só que eu tenho pra dizer pra vocês. A gente não pode, a gente não pode dizer que não, porque, né, infelizmente, a maldade vem e a maldade veio agora com tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas pode continuar aí, Juju. Foi só pra dizer uns númerozinhos, que enfermeira adora número. Adoramos. Enfim, aí tá aí a história, então, né? Tá, da onde vem, pra onde vai, do que se alimenta, vamos saber nos próximos episódios. Então, pessoal, eu acho que o 8 de março ele já foi bastante falado. Espero que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí, né? A gente vai olhando, a Magda vai me ajudando aí olhando. Eu tô lendo aqui, ó, a Denise entrou, a Cecília, a Carol, eu tinha visto o treinador Pedro, se é que ele tá ali ainda, porque eu não quero nem mexer, né? Porque o meu celular, ele tá paradinho ali. Ele foi meu treinador. Tô vendo muita gente também da corrida, que deu um oi, obrigada, pessoal, tá sempre comigo. E a gente vai lendo. É bem assim, gente, é bem informal, então não se preocupe que a gente tá lendo, tomando uma água, né? Não é cerveja, é água. Conversando. Aí eu com meu copo lindo e maravilhoso, tá, gente? A deusa da minha vida, essa mulher fantástica, gente. Nós vamos ter que fazer uma live falando dela, né? Vamos ter que fazer. Sim, nossa. Tem coisa pra falar dessa mulher. Mas enfim,
Voltando aos assuntos, então, aí a gente tem um outro dia. Esse dia me é muito caro, que eu sou uma ativista a favor dos direitos das mulheres e dos seus corpos, principalmente. E então, o dia 28 de setembro é o Dia Latino-Americano e Caribenho de luta contra a descriminalização do aborto. Por onde que eu começo? Esse assunto é um assunto muito quente. polêmico. Polêmica é... Se não tem polêmica, não tem juju, né, meu bem? Qualquer ponto que tu pegar vai ser polêmico. Então escolhe um aí e vamos seguir. Então vamos do menos polêmico para o mais polêmico. Isso. Gente, não, eu acho assim, ó. A gente pode comparar, né, a situação da mulher com o corpo dela com a relação do homem com o corpo dele, né? Então, assim, vamos começar no leve, tá? As mulheres hoje conquistaram um direito agora em outubro, setembro, outubro, que foi assinado, que a gente agora pode, a qualquer momento, a partir dos 18 anos, pedir uma laqueadura pelo Estado. A gente pode, né? Mas, durante todo esse tempo para trás, enquanto houve laqueadura e enquanto houve vasectomia, o homem podia entrar dentro de uma clínica e fazer a vasectomia e sair a qualquer momento, maior de idade, né? Mas... E não precisava de satisfação de ninguém. A mulher precisava de algumas condições que os médicos mesmo acabavam fazendo, que era de ter filhos e não sei o que, já tem uma série... E a idade. E o Estado exigia que o parceiro assinasse. Que o pai, o teu companheiro ali assinasse. Isso é uma coisa tão violável, nossa, porque parte do princípio que a gente tem que ter um parceiro fixo. Tu tem que ter um dono, tu tem que ter alguém que vai te responsabilizar pela tua sexualidade ali perante um médico, né? E fora isso, né, o desrespeito à pessoa humana, à dignidade humana da mulher de ter a decisão sobre o seu próprio corpo, de não querer parir, não querer, né? Então, esse direito que foi agora, que a gente conquistou, tá sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil ainda tá gatinhando, sabe? Eu tenho uma amiga de um outro grupo que ela falou assim, porque eu fui lá e aí as gurias não queriam, né? As enfermeiras não queriam me atender porque eu tenho só 21 anos e eu que pedindo pra fazer, né? No postinho de saúde e tal, o encaminhamento pra fazer a laqueadura. Aí ela imprimiu os documentos, levou e tal, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas as mulheres do Brasil, né? Isso é uma moça jovem que tem acesso à informação e que foi lá, imprimiu e levou e aí conseguiu e tá com o processo encaminhado, né? Mas a gente sabe que vai demorar ainda para esse direito chegar lá na comunidade, lá embaixo, tá? Isso é um aspecto. Partindo desse princípio de que a gente não tinha até ontem, a gente não tem autonomia sobre os nossos corpos ainda. Não podemos dizer que temos porque existe a lei, porque a lei não está ainda sendo colocada em prática, né? Fato. As pessoas nem sabem que isso existe, essa lei. Né? É importante falar porque, né, pontuar dentro de um assunto de aborto, e isso é exatamente por causa disso, para as pessoas saibam que existe isso e que isso é lei, né? Pode, chega lá, maior de 18 anos, não, quero fazer uma laqueadura. A Magda é enfermeira e a Magda está aqui para não me deixar mentir. Nenhum método anticoncepcional é 100% garantido. Nenhum. Sim. Mas é pouquinho. Sim. Porque usa métodos combinados. Sim. Sim, usa métodos combinados, vai melhorar? Vai. Mas ainda assim, mesmo usando todos os métodos combinados do mundo, tu ainda tem uma chance de engravidar sem querer. Sem querer, tá entendendo? Mesmo tu tomando todo o cuidado do mundo, ainda assim, tu, sabe? Eu vejo que o problema do aborto, ele é muito mais um problema de religiosidade, vamos dizer assim, e não de pessoas religiosas, me entendam, não que as pessoas religiosas, mas de que esse imaginário, sabe, religioso, de que seria uma morte, de que seria uma, sabe? Mas
tá aí os estudos para provar que não existe, né? Não existe cognição até tantas semanas de gravidez. Não existe. Então, eu acho que a discussão do aborto, ela é muito mais uma discussão de religião e de o quanto a gente deixa com que os nossos com que as nossas preconceitos falem mais alto e, principalmente, de querer se meter na vida dos outros. E aí, o querer se meter na vida dos outros é não deixar as mulheres ser o que querem, Magda. Eles não Adorei se deixam a meter na gente vida dos fazer o que a outros. gente quer. Mas sabe? E aí, assim, Adorei. ó, a Magda não quer abortar. A Magda não aborta. A Magda pode, inclusive, criar um grupo e um movimento falando para as mulheres que pensam em abortar, para que elas pensem, né? Repense o seu aborto. Agora, a Magda exigir que eu não tenha o direito de abortar, aí é sacanagem, né, cara? Aí é uma sacanagem, pelo amor de Falou Deus. feminista, Juju Sabe? Lopes. Vamos combinar. Não, porque daí Falou aí já a partiu pra ignorância. feminista. Porque assim, Magda, eu vou te dizer uma coisa, as pessoas falam assim, ai meu Deus, mas o aborto. Tá, só um pouquinho. Tá? O aborto, eu, Juliana, meu corpo, né? Minha prole, que nem a prole ainda, né? Como acontece em outros países, a liberação do aborto, ela é com regra, né, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas fazem uma fantasia assim, sim, eu vou tirar uma criança de dentro de mim, vou sufocar ela até morrer. Óbvio que não, gente. Pelo amor de Deus, sabe? As coisas têm que ser estudadas, as coisas têm que ser pensadas, as coisas já foram pensadas, já foram estudadas, Fundamentada. já tá acontecendo ali, tu tá entendendo? As coisas com segurança, enfim. É que eu chego a me irritar com isso, porque é muita fantasia em cima, e é uma fantasia boba, sabe? Magda, tu bebe, Magda? Responde pra Não. mim aí, amigão. E aí tu acha, Magda, que porque tu não bebe, então, não deveria vender cerveja no mercado? Tu não bebe? Mas tem gente que pensa assim, né? E tu Tem gente sabia, que pensa Magda, que assim. tu pode estar fazendo a tua caminhada lá nas tuas caminhadas, que a Magda é uma esportista maravilhosa, acompanhei nas redes. Aí eu gosto da propaganda, né? O merchan é comigo Eu também. gostei. Pois é, tô vendo, tô vendo. Tu tá caminhando lá, Magda, e vem um louco desvairado num carro que, ó, bebeu toda essa noite e pá, te mata, Magda. Tu nunca botou uma gota de álcool na tua boca. É Tá verdade, entendendo? já E o aconteceu com governo muito tá atleta. aí, os cristãos não estão se incomodando com a venda de álcool nos mercados. Tu tá entendendo? Os parlamentares não estão se incomodando. Peraí, meu. Peraí, só um pouquinho. Mas aí Meu entra aborto, meu o corpo dentro de um financeiro. hospital. Entra o financeiro, né, Juju? Assim, ó, tu falou algumas coisas importantes, né? Agora eu vou incorporar a enfermeira, tá? Pelo amor de Já Deus, que tu entra. foi a feminista, vamos à enfermeira. Acho que tem esse assunto, ele daria aqui para ficar o dia inteiro falando. Primeiro ponto, né? Mas assim, ó, tem algumas coisas que eu acho interessante comentar com vocês. Lá vem eu, né, a mulher dos números, né? Já que tem muita gente assistindo e estão dizendo assim, eu não sabia, elas não sabem disso, blá, blá, blá. Então, assim, ó, a Organização Mundial da Saúde, ela fez um levantamento de quais os países que liberaram o aborto e quais não liberaram. Então, resumindo, primeiro, o Brasil, ele foi liberado sob algumas condições, tá? Ele não é proibido, ele foi liberado sob algumas condições, que é o que eu vou dizer depois para vocês. Agora, quantos países eu tenho com liberação? Eu tenho 61 países, tá? 33 na Europa, 15 asiático, 8 americano, 3 africanos e 2 na Oceania, certo? Então, assim, se vocês pegarem o Google, que todo mundo adora pegar Google, né? Vamos pegar o Google, vocês vão ver, põe nas imagens, não percam tempo com texto, não façam isso, escrevam ali. Liberação do aborto e põe imagens. Vocês vão ver todo o levantamento, tá? Agora vocês vão dizer assim, tá, mas como a Juju falou, né? Sim, mas sob que condições, né? Houve uma situação, aquela da menina que deu um rebuliço total no Brasil, meu Deus, a juíza, né, não queria o aborto, a outra queria, coisa e tal. Bom, ali eu não vou falar desse assunto agora, porque eu tenho que ser franca com vocês. Primeiro, eu fui contra a juíza. Todo mundo foi, certo? Estou dando razão para todo mundo. Só que existe
fisiologicamente coisas pontuais que ela tinha razão. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, entre a 10ª semana e a 24ª semana, tem que ver bem a semana que vai poder fazer o aborto, porque senão o aborto, em vez de ser favorável, ele corre risco de vida para a mãe. Vocês entendem? Não é simplesmente chega e vão fazer e papapá. Segundo ponto importante, quando eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Bom, no Brasil é por motivo de estupro, por risco de saúde da mãe, ou quando o feto não desenvolve o cérebro, que são aquelas crianças que a gente já viu falar que são anencéfalos, ou seja, não cérebro. Então, esses 3 motivos no Brasil são motivos, né, que tem que ver se vai ser feito o aborto ou não. Bom, o Brasil, então, pode, de acordo com as condições. Mas tem países que está liberado total, entenderam? Por exemplo, a Islândia, a Irlanda, tudo foi liberado total, mas isso é um assunto que a gente vê depois. Sobre a questão religiosa, eu vejo assim, ó, o aborto ele tem uma vertente, né? Se fosse um V, assim, tem 2 perninhas. Uma perninha é religiosa. Na religiosa Deus deu a vida, só Deus pode tirar. Tá? Não estou falando de qual religião, estou falando do contexto da primeira perninha. A segunda perninha seria nós, eu, a Juju, todo o pessoal do nosso partido, todas as feministas, que o corpo é meu, quem decide sou eu, quem sabe da minha vida sou eu. Então, são as 2 possibilidades, né? Claro que, como eu disse para vocês, é um assunto polêmico, é um assunto difícil, por exemplo, para um juiz, para um promotor decidir, a gente tem que entender isso, porque se ele for do lado religioso, todo mundo da religião vai apoiar e vai idolatrar, e o nosso lado vai querer matar ele. Se for pro nosso lado, são tudo umas loucas, doida, varrida, que só querem, né, sair porta fora andando com todo mundo, e aí a religião vai nos mandar pro inferno direto e reto de elevador. Então, assim, ó, por que das lives? Justamente por isso que a Juju a gente pensou. Para as pessoas entenderem que é um assunto polêmico. Se é polêmico, gente, vocês podem passar 10 anos estudando aborto, vocês não vão saber nada. Vocês têm que ler todos os dias, porque tá cheio de projeto de lei querendo mudar, cheio de assim, ó, item tal do projeto de lei tal, ou item tal da lei tal, a emenda tal. Vocês não têm noção que esses políticos fazem. Tem 10 itens, eles põem mais 20 emenda. O pobre do ser humano não sabe nem o que é mais emenda de tanta coisa. Então, assim, para mim é um assunto polêmico, a gente pode, né, discutir em outro momento, mas eu acho que essa data que a Juju falou é importante, a gente tem que saber. Vocês imaginam se a gente discutisse todo o calendário aqui, né? E aí, posteriormente, né, Juju, a gente pode voltar lá dentro do feminismo voltar essas datas, né? Que eu acho interessante também. Sim, eu acho que cada uma dessas aqui é muito importante. A legalização do aborto eu sabia que ia dar um fervor, enfim, eu me emociono, eu saio fora de... Porque são as minhas pautas caras. É que são as minhas pautas caras, sabe? São aquelas que eu... Poxa, sabe? É tanta mulher morrendo, é tanta coisa acontecendo. E aí tu vê as hipocrisias da sociedade, tá, mas pra isso aqui tu não te incomoda, com aquilo ali tu não te incomoda, e com isso aqui tu te incomoda só porque tá em mim, por favor, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, assim, ó. Um dia eu tava na Câmara dos Vereadores, tá? Não importa da onde, mas tu sabe. Adoro. Um dia eu tava na Câmara dos Vereadores ali, né? Bem serena, né? Bem. Vocês dizem que eu sou calma, então tava eu lá, né? Bem. E eu escutei assim, ó. Porque essas loucas são contra o aborto, são a favor do aborto, Aí eu bem lúcida, serena, né? Paz que Deus me deu, eu disse assim pro excelentíssimo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Assim, ó. Que discurso tu daria para uma adolescente que descobre que está grávida, que os pais não podem saber, mas que uma amiguinha leva ela lá numa tiazinha, lá na zona rural, que não sabe nem onde é, e que vai fazer, então, um procedimento para ajudar essa menina a não ter essa criança, e aí os pais não vão ficar sabendo.
Eu gostaria que tu me dissesse o que tu diria para essa pessoa, porque se eu tivesse uma clínica, né, com enfermeira, com médico, material esterilizado, medicações pós-operatórias, blá, 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 ela não teria risco de vida. Mas não, ela vai lá na zona rural e usa aquelas técnicas que todas nós... Gente, é muita técnica lá da época das bruxas. É a agulha de tricô, é a arruda, e aí ela vai. Só Deus sabe se ela volta para casa. Então, eu queria que tu me dissesse agora Medicação, né? medicação. Mas assim, o pior são as agulhas. É que a medicação é cara, gente. Eu já digo pra vocês, a medicação é cara. Então, assim, as gurias vão pro mais fácil, que é o quê? Essa da agulha, não sei o quê. Morre. Morre. Não, sabe o que ele me disse? Sabe o que ele me disse? Olha a resposta. Morre os dois, o feto e ela. Olha a resposta inteligente que ele me deu. Mas, Magda, não sou eu que tenho que dizer isso, que tem que dizer tu que é enfermeira. Eu digo, não, é tu que tá aí botando o projeto de lei. É tu que tem que dizer. E se tu não tem capacidade de dizer isso, tu que me chamasse. Diz, ô Magda, tu é enfermeira, vem cá me ajudar a fazer o projeto de lei. Por isso que a gente tem que estar por dentro dos assuntos. Aí o que aconteceu na Juju? Todo mundo ficou lépido e faceiro calado, morreu o assunto. E vamos esperar os próximos capítulos para ver o que dá, né? É complicado. Mas eu quero dizer uma coisa que eu sempre digo, porque eu acho que é importante, né? Que ninguém aqui, e a gente fala isso muito nos nossos grupos de a favor do aborto, ninguém é a favor do aborto. A gente é a favor da descriminalização do aborto. O dia não é o dia latino, americano e caribenho de aborto. Não, é o dia contra a descriminalização, sabe? Isso significa, né? O quê? Não significa que eu estou levantando uma bandeira. Abortem todas, por favor. Não é isso, gente, sabe? Eu sou, meu Deus do céu, teatro, bendito teatro na minha vida me fez assim, sabe? Não é esse o caso. A gente tá falando de descriminalizar exatamente por causa disso, porque é um problema de saúde pública. Não porque seja um fetiche meu abortar uma criança. Gente, sabe? Tudo que uma mulher não quer é abortar uma criança. Acreditem em mim, sabe? A gente que convive com né? Que convivo com pessoas que precisaram fazer aborto. Essas mulheres, elas ficam acabadas, não sabe? Querem pintar uma coisa de, ai meu Deus, as mulheres querem, elas querem sair dando aí, usando como anticoncepcional. Gente, é óbvio que não, vocês não estão entendendo, sabe? A coisa é muito séria, é um assunto muito sério. Eu acho que para esse a gente vai ter que fazer uma live de 3 partes, pra gente poder falar realmente, sabe? E a gente precisa trazer profissionais aqui de outras áreas para falar também. Porque a gente tem uma enfermeira falando, sabe? Trazer outros para que as pessoas entendam, sabe? Que não é uma questão de fetiche, não é uma questão, sabe? É uma questão de saúde pública. Mas enfim, vamos pra frente, porque senão daqui a pouco esse povo vai nos deixar aqui falando sozinho. Eu te falei que tinha bastante assunto, viu? Eu te disse. Ainda mais eu e tu, te disse. Eu acho assim, ó, Magda, o dia 25, ele é um gancho do nosso sábado, né? Então acho que tu pode falar, se tu quiseres, já do dia 25. Ou eu falo alguma coisa, enfim. Pode começar e eu vou adiante. Tá? Então, assim, falando os fatos históricos do dia 25, tá? Porque eu não vou me ater muito, porque a gente vai ter mais assuntos depois, vocês vão entender o porquê. Mas assim, ó, o dia 25, ele foi escolhido, tá? 25 de novembro. Pra ser... Isso, 25 de novembro, exatamente. Eu falo 25, tá. O pessoal não tá vendo a minha pauta aqui, né? Por favor. 25 de novembro, então. Porque tem pauta, por favor, né? Até os Globo News veem pauta. Como é que a gente não vai trabalhar com pauta? Não, nós somos organização e pauta. Claro, exatamente. Pauta. Mas então, meus amores, assim, ó. O que acontece? Dia 25 de novembro, ele é uma homenagem, tá? Às irmãs Maribal. Tá? Essas meninas, as mulheres, jovens mulheres, que elas são a Pátria, a Maria Teresa e a Minerva, né? Elas foram violentadas, torturadas e mortas, né? Assassinadas em 1960, no dia 28 de novembro, então, né? Pelo Rafael Trujillo, acho que é isso. Ele era, então, nessa época, o ditador da República Dominicana.
E assim que ele assumiu, elas, mulheres que já estudavam, né, saíram, filhas de fazendeiro, mas que tinham acesso à informação, elas já tinham aquela consciência de que elas não precisavam baixar a cabeça para qualquer presidente, para qualquer um, né? E elas, primeiro que a família já não era uma família que baixava a cabeça para o regime ditatorial, então eles não tinham fotos, não tinham nada em casa. E elas se tornaram, né, militantes na causa das liberdades e contra o regime. Então, o que aconteceu? Essa criatura, né, que veio ao mundo para destruir, esse verme mandou matar as 3 irmãs. A 4ª irmã depois faleceu, né, de causas naturais, enfim, não era, né, tão ativista e tal, então também não acabou não irritando tanto ele a esse ponto. Mas então, essa data ela vem dessa homenagem, tá entendendo? Porque essas mulheres foram nossa, sabe? Sem essas mulheres, talvez hoje nós não estaríamos aqui sentados, porque eu acho que tudo que acontece na história acontece porque aconteceu uma coisa antes, sabe? Eu ia dizer isso agora. Infelizmente, sempre tem uma tragédia antes. Ó, Juju, eu vou te dizer uma coisa. Tu sempre fala o que eu ia falar. De que nós estamos a tão gente pensa com a mesma cabeça. Hoje de dia, eu pensei, eu vou falar pra Juju tal coisa, quando eu vi, acho que vai dar certo, entendeu? Vai isso que bom. tu falou, vou deixar tu concluir essa parte da história aí, porque eu quero falar uma coisinha era de isso história. que eu queria falar só, aí foi essa a história. Eu queria falar a parte da história e queria deixar tu vir com a parte agora da Assim, saúde e da também da saúde, história, né, Magda? da análise da história, sabe aquela coisa, né? Bom, assim, ó, primeiro eu queria dizer para vocês, então, que o 25 de novembro é o dia, então, internacional. É importante dizer para vocês, é internacional, que a organização, que a ONU Mulheres, na verdade, que se diz, não é. Eu não usaria o termo homenagear, porque foram assassinadas, né? Mas assim, ó, o combate, então, à violência da mulher, certo? Combate e conscientização contra a violência da mulher. Internacional, 25 de novembro. A gente tem uma data que é 10 de outubro. O 10 de outubro é o dia nacional. Aí nós estamos falando nosso, nacional. Vejam, eu já vou falar por que eu estou dizendo tanto número. Então, 10 de outubro nacional, 25 de novembro internacional e agosto roxo. O que é o agosto roxo, agosto lilás? Diz lilás, né? Então, o agosto lilás é porque dia 7 de agosto de 2006, então teve a Lei Maria da Penha, infelizmente, teve que ter, né? Também por violência com a mulher. Agora eu vou dizer para vocês o que eu penso de tudo isso. É muita data, é muito número, e eu vou dizer uma coisa para vocês, minha opinião, por favor, né? Não precisava ter um calendário desse, que esse mundo era de data, porque ninguém faz nada com essa data. Se todos os dias fosse pensado em prevenção, conscientização, combate, se todos os dias as mulheres levantassem da cama e dissessem, hoje eu não quero fazer tal coisa. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Gente, pelo amor de Deus, olha aqui, ó, se vocês analisar, o dia 25 de novembro, que é hoje, é o Dia Internacional, certo? Só que todo o dia 25 de qualquer mês se diz dia laranja. Laranja. Te garanto que vocês não sabiam. Porque a única coisa que sabe de laranja é o mês de setembro, que é laranja, por causa, a laranja, amarelo, por causa da psiquiatria, certo? Mas assim, ó, todos os dias 25 de qualquer mês, janeiro, fevereiro, março, abril, babá, dezembro, todos os 25, tem que ser lembrado que devemos ter uma conscientização contra a violência da mulher. Aí vem uma pergunta para vocês sabiam? Não sabiam. O que vocês viram hoje, talvez nas redes sociais vocês tenham visto, mas viram porque é 25 de novembro, né? Mas eu tenho certeza que... Não é de outubro. Novembro não, de outubro. Mas mesmo assim, mesmo que seja, hoje teria que ser comemorado, é dizer, teria que ser lembrado. E o setembro, e o agosto, e o julho, eu não vi nada, certo? Então, se
cada mês do ano eu tenho que ter uma cor para lembrar de um problema, vamos combinar que haja cor nesse arco-íris, né? Vamos combinar que não dá. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, o janeiro. O janeiro, ele, no último dia do janeiro, eu gosto de falar isso porque eu e a Juju, nós estamos no mesmo movimento. O último domingo de janeiro é o domingo de conscientização da hanseníase. Último domingo de janeiro, o domingo roxo, que é a cor da hanseníase. Só que é um domingo. Mas a Organização Mundial da Saúde decidiu que todo janeiro é para trabalhar a hanseníase. Pergunto para vocês, trabalharam? Não. Certo? Esse ano, dia 11 de maio, eu pedi para os vereadores e foi colocado o Dia Municipal de Combate e Conscientização da Hanseníase. 11 de maio, certo? Agora, na Assembleia, vai ter o Dia Estadual. Por que eu tive que pedir um municipal e um estadual? É ridículo. Porque as pessoas precisam, quanto mais número, melhor para elas lembrarem. E eu vou dizer para vocês, ano que vem não vou lembrar. Então, assim, aí é que tá, né? Porque essas datas são importantes porque a gente não tem esse cuidado nunca, né? Mas é tão pequeno, é tão pequeno um movimento nessas datas, e aí isso deixa outra coisa no ar, Magda, porque essas datas, elas existem justamente porque não existe um controle o tempo inteiro. Então a gente não controla o câncer de mama, por exemplo, o ano inteiro, a gente não controla. Aí se cria uma data, um outubro, por exemplo, para fazer esse cuidado. E aí, se esse cuidado não acontece em outubro, ele vai acontecer quando, meu pai? Tá entendendo? Mas então, aí eu acho que essa é a importância da gente estar aqui falando, tu entendeu? Exatamente. Porque a gente precisa conhecer o nosso calendário. Ao menos isso. Mas precisa a gente, então, fomentar nas nossas redes sociais e na nossa vida e na conversa com as pessoas, pra gente fomentar, então, já que o Estado, que deveria estar nos amparando, né, nesse calendário, porque esse calendário aqui é do estado da Bahia, mas podia ser de qualquer outro estado do Brasil. Ele vale para qualquer estado. Iria ter as mesmas datas aqui, porque são datas estaduais, municipais, são datas nacionais, né, e internacionais também. Exatamente. Então, serviria para qualquer estado. Tá lá no site da prefeitura. Por que a prefeitura não fomenta isso? Porque a população não conhece. Eles não gastam dinheiro com aquilo que a população não conhece. Eles gastam um pouquinho de dinheiro com aquilo que a população conhece. Então, mas a gente precisa falar sobre as coisas. Olha, exatamente. Olha só, vamos ver assim, ó, o Outubro Rosa, né? Aí vamos já entramos no Outubro Rosa, que delícia. Vamos pensar o Outubro Rosa, tá? O Outubro, vou falar com a minha enfermeira. Vou pegar um exemplo bem básico para vocês. Assim. Vamos pensar. O Outubro Rosa é o mês que se faz um grande número de exames ginecológicos, tá? De CP, certo? Bom, se no Outubro Rosa se faz 300, 400, numa UBS, num posto. Veja bem. É muito mais que isso. Eu estou usando um número só para dar um exemplo, tá? Claro. O agosto, o julho não faz isso. Porque não tem enfermeiro suficiente para fazer o exame. Porque não dá para fazer muito exame, porque depois não tem laboratório. Coletados para ele ter consulta para paciente dizer, olha, deu isso e nós temos que fazer isso. Então, assim, ó, o que acontece? Virou uma, digamos, financeiramente é interessante, porque, vejam bem, se eu pensar que uma prefeitura é financeiro, e eu só vou concluir com essa parte, porque esse assunto vai longe, é interessante eu ter 300, 400, 500, 1000 CPs. Por quê? Porque entra na conta para depois ganhar um valor do governo federal daquela quantidade de CPs. E aí eu digo para vocês, mas é quantidade. Será que todos vão ter a resposta daqueles exames? Será que todos vão ter a consulta do gineco depois daqueles exames? E se aquele exame, por um acaso, precisar de outro exame obstétrico, outro exame ginecológico mais avançado, vai ter? Não vai ter. Então, assim, ó,
É por isso que não é que eu sou contra esses dias. Se precisa ter essas datas, ótimo, vamos ter essas datas. Mas como profissional, eu não preciso esperar o Outubro Rosa para saber que eu tenho que fazer 10, 15 CPs numa manhã numa UBS, gente. Eu preciso brigar porque eu preciso. Assim, ó, já tem UBS que às vezes não tem nem a lâmina para coletar o CP. Não tem o fixador, que é o spray que fixa ali na lâmina, né? Tem uma lâmina assim, a gente passa uma escovinha, quem fez sabe, fica aqui, põe o spray, vai pro laboratório. O spray, às vezes, não tem. E aí, será que o exame foi correto? Ou será que só entrou no número daquele mês? Então, assim, ó, Outubro Rosa é importante, mas não esqueçam que nós temos 11 meses no ano fora o Outubro Rosa. E outro detalhe, não é só para sair de camisetinha rosa, bandeira, caminhada e festa e pintar o prédio de rosa. E sabe assim, ó, não é vitrine, gente, a coisa é grave. Tá, aí é onde eu queria chegar, é grave, grave. Juju, A gente tem, a gente tem que usar essas datas de uma forma de respeito. A gente não sabe nem de onde veio. Pergunta para qualquer mulher de onde é que veio o Outubro Rosa, sabe? Não, É não triste, sabe? mas não. Infelizmente, Sabe? eu não sabia, sabe? Eu aprendi Lembra que porque eu o fui doutor Rafael estudar falou, né? sobre o Outubro Rosa, sabe? Porque se tu não para, tu não te debruça, isso não tá assim, né? Aos nossos olhos, assim. Exatamente. Mas o Outubro Rosa, gente, ele, ao meu ver, assim, ele vem. Eu primeiro vou falar da história para vocês poderem entender o meu pensamento, tá? Ele começou lá em 1990, lá nos Estados Unidos, tá? Uma organização lá, Susan Goodman Kuhlman, tá? Essa instituição, a Cura, o nome, né? É o nome dela, a Cura, pela Cura, aliás. Essa menina que inspirou aí agora vou voltar um pouquinho mais. Essa menina que inspirou essa organização lá nos Estados Unidos, que criou o Outubro Rosa, ela descobriu um câncer de mama com 33 anos e morreu com 36 em virtude do câncer de mama. O câncer de mama hoje é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Ainda é, e considerável, grandes números gigantescos, sabe, de mulheres que ainda morrem. Então, foi criada essa organização justamente para que diminuísse a quantidade de mulheres, né, morrendo pelo câncer de mama. Em 1990, né, eles fizeram a primeira corrida, uma corrida para angariar fundos e principalmente para a visibilidade dessa causa, né, Nova York. E de lá para cá, eles vêm fazendo sempre essa corrida em outubro. E isso só chegou aqui no Brasil em 2002. Tá? A primeira manifestação de Outubro Rosa que houve no Brasil foi justamente pintar o Ibirapuera de cor-de-rosa. Tá entendendo? Então, isso não tinha nada a ver com saúde, Magda. Tu que é da saúde, tu vai ficar louca, porque não tinha nada a ver com saúde, tá entendendo? Sim. Aí eu te digo assim, a culpa é de quem? A culpa é do capitalismo. Ai, pra Juliana, tudo é culpa do capitalismo, mas não é. Não é. O que aconteceu com o Outubro Rosa? O Outubro Rosa não virou um momento em que as mulheres ricas se lembram que elas precisam fazer exames, as mulheres que têm plano de saúde se lembram que precisam de fazer exames, mas tu que é pobre, tu que não tem um plano de saúde, que depende do SUS de fiamão para ir lá implorar uma coleta. A coleta não, porque a coleta até aqui no meu postinho eu não posso reclamar, a coleta é feita. Agora o resultado, meu Deus, vai saber para onde é que eles botam aquilo ali, eles botam a caixa aqui, cai, sei lá para onde, sabe? Porque não Mas volta. o outubro rosa, a nível de coleta de CP, é maravilhoso. Porque eles precisam de Coleta. quantidade. Não. Coleta. Não está Coleta. falando de analisar e Não. devolver os dados Não, para não, não, quê? não. Mas só um pouquinho, Juju. O que é interessante numa vitrine? Não é o município tal fez tantos CPs? Juju, olha aqui, ó. Vamos ser franca. Só para quem entende melhor da coisa que é um problema para eles, porque na verdade é tudo maravilhoso. Porque o que acontece? Eu tenho, vamos falar um pouco a nível de vitrine, né? Então eu tenho venda de camisetas, eu tenho adesivos, tu sabe, os shoppings são tudo cor-de-rosa,
Tem presentes, lembrancinha, copo, Fomenta xícara, tudo o rosa. Tudo comércio, rosa. fomenta o comércio e faz a Exato. manutenção desse sistema que se chama capitalismo. Então, assim, não foi o capitalismo que inventou o Outubro Rosa. Óbvio que não, né, meu amor? Ele cooptou, como tudo, porque o capitalismo não inventa nada, o capitalismo coopta as coisas. E ao longo das nossas lives aqui, vocês vão ver quanto eu vou falar isso para vocês e como faz sentido, o quanto ele Nós estamos coopta as nossas terrível. lutas. Nós estamos Ai, eu terrível. Não sei sou se vocês vão continuar. terrível. Não, eu não sei Mãe, se se vocês tu vão tá continuar. assistindo, te pronuncia. Foi tu que me Não, fez, eu, assim. eu, eu com os números A mais B e tu ali terrível. Mas eu acho assim, ó, aquilo que eu sempre digo, né? A gente tem que saber os porquês, tá? Tem que saber os porquês. Ninguém Ah, quer sim. aqui que você saia um PhD em saúde pública. Não, a gente não quer. Mas a gente quer que vamos falar da menina, da mulher, por causa do coletivo, mas tem homens assistindo também. A gente Tem quer que a pessoa também. diga assim, olha, eu ouvi a Magda e a Juju falar uma coisa que eu vou lá atrás ver se é verdade. É só Não, e isso que a gente vão, quer. pelo amor de E Deus, vão, e vá, vão, vá. vá, E se vá. tiver alguma coisa errada, falem. Por favor, falem, não se calem, sabe? Mas É isso. arregassem as Porque mangas, né, assim, Juju? porque assim, ó, respondam também, né? Mas vão atrás, porque assim, ó, o grande problema hoje do Brasil, e aí vamos entrar numa outra situação, que é, né, a política do Brasil. O grande problema social que a gente enfrenta hoje é porque as políticas do Brasil, e a gente sabe que o bolsonarismo é agente disso, sabe? Faz com que a gente questione, não seria, sabe? Não questione as coisas, não. Eu não sei, é uma preguiça mental que as pessoas têm, porque a A pessoa preguiça recebe mental é tu recebe uma coisa num grupo, gente. Ah, porque foi meu amigo que mandou, assim, mas o amigo recebeu de um outro amigo, que recebeu de um outro amigo, do outro amigo, tá entendendo? mas que fica É uma fácil, bosta de um Juju. telefone sem fio, gente. Mas O fica WhatsApp é uma fácil. bosta de um telefone sem fio. Tu tem que ir lá e tem que ir atrás da informação. Isso aqui não saiu do nada. Isso aqui saiu de dados do INCA. Eu tô falando do site do INCA, gov.br/INCA. Entra lá. Entra lá e olha. Eu não, sabe? Tipo assim, e aí, o grande problema hoje do Brasil é que as pessoas estão acreditando em gente, em banheiro unissex, estão acreditando em comunismo, gente, a essa altura do campeonato 2022. Tá entendendo? Estão acreditando que o PT é comunista. O que é isso? Aí eu vou ter que dizer aqui um partido que deu mais de 3 bilhões, não, trilhões para os bancos na sua gestão. Que merda de capitalismo é esse, gente? Vocês me perdoem, tira as crianças da sala. Porque agora, sabe? Que Não, já merda passamos, de já, comunismo é esse? já passamos para Ah, política, por mulheres na favor. Já foi. política. Já mudamos de Já foi. assunto. Vamos Sabe? agora entrar, porque eu quero falar também dessa parte. Isso! Fale, Magdinha, meu amor. A gente vai É, extrapolar um pouco o horário porque tá gostoso, mas a né? E se gente já vocês ficar com está a gente fica. a gente já tá nos finalmente, a gente deu uma pincelada pro pessoal para ver como é que é. Mas assim, ó, Exatamente. se vocês compararem, vamos falar da mulher, né? Mulher na política, né? Eu adoro esse assunto. Até porque eu me vejo nela, né? Então, vejam bem o que eu fico imaginando, assim, pô, as bruxas foram caçadas e foram queimadas, né? Quem eram as bruxas? Mulheres que faziam a diferença, que arregaçavam as mangas. Se fosse aquela época, eu já estava sendo queimada 10 mil As vezes. mulheres Né? inteligentes, Eu né? já As que tinha, eu, sabiam eu ler. tinha, Elas eram queimadas porque eu, elas sabiam ler, Magda. não, eu ia ser queimada por tudo que eu faço na Câmara dos Vereadores, eu ia ser queimada na primeira sessão. Tá, então assim, o que acontece, né? Naquela época, não tinha internet. Que eu vou dizer assim, ó, na época que eu estava agora fazendo umas cadeiras na URGS, na educação, vejam bem, teve uma cadeira muito interessante que era, a gente chamava de criança cyber, ou época cyber. O que é época cyber? É a tecnologia, é a internet, é tudo que a gente está vendo aqui. Então, assim, ó, não venham me dizer, eu não sei o que é o feminismo.
Mas tu tem um celular, tu tem internet ali, basta tu ir no Google e escrever o que é feminismo. Tu vai ler o Ah, que mas é daí é o feminismo. problema Né? do eu não acredito. Eu não Não, 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 acredito. não, Não mas não acredito, importa. sabe? Eu tô fazendo a comparação, entendeu, Juju? Por exemplo, assim, ó, naquela época não tinha Sim, nada tu tem disso. as ferramentas. Exatamente. Naquela Eu te época não entendi. tinha nada disso e as bruxas foram queimadas, certo? Bom, hoje em dia a gente tem. O que, que aconteceu naquela época, né? A Igreja Católica armou, coitada da igreja, o Papa vai me matar agora, mas armou um complô, fazia as cruzadas e matava as bruxas. Certo? Muito bem. Hoje, o que, que se faz? Ninguém vai matar ninguém, né? Ninguém, quer dizer, mais ou menos, ninguém vai queimar ninguém, É. mas aí vão usar isso com o mais espertinho é só ir ali no Google e assistir as palestras. Vão usar o WhatsApp para fazer essa jogada que é a manipulação do cérebro da pessoa. Por exemplo, Fascismo. eu sei que o fulaninho, né? O fulaninho tadinho. Existe, gente. O fulaninho é fraquinho, né? O fulaninho não tem pensamento crítico, mas o fulaninho adora um grupo, né? De WhatsApp. O fulaninho adora receber a mensagem. Pronto. Hum, O que, que vai acontecer? A política vai armar aquele complô que a igreja fazia naquela época, que queimavam vivo, e vai limpar, não dizer, né? Vai moldar o cérebro do Cristo conforme ele quer ou ele não quer. O que eu penso dizer para vocês é assim, ó, por isso para elas com elas, né? Ninguém vai sair PhD, como eu digo, mas pelo menos ser crítico de dizer, para aí que a Magda falou que eu tenho que olhar em tal lugar. Mas não exatamente. é assim, para aí que eu vou ligar pro WhatsApp do fulano lá para ele me dizer não, é para aí que eu sei onde eu vou olhar. Ou tipo assim, ó, não, mas a Magda vai na Assembleia toda semana, será que ela me leva? Ou para aí, a Juju sabe um pouco de feminismo, né? Mais que eu, ela sabe. Então eu vou ligar para ela. Isso é o para elas com elas. Porque, pessoal, assim, ó, claro, é um coletivo de mulheres, a gente vai falar vários assuntos, né? Vários assuntos. Mas vocês têm que entender uma coisa. As mulheres, desde a Bíblia, já eram queridas, calminhas, delicadas, usando rosinha, né? Aquela essência delicada. As que não eram assim, o que foram? Queimadas, trucidadas, apedrejadas, certo? Eu, se fosse naquela época, eu seria. Mas eu teria orgulho porque eu fiz a diferença, né? É mais ou menos como eu penso. Então, assim, ó, se na época da Bíblia já era assim, não mudou muito. O que facilitou é que hoje a gente tem uma rede que a gente pode ir atrás, a gente pode saber. E a gente tem que aprender a dizer assim, ó, não sei o assunto. Ah, mas tu tem que opinar. Depois eu opino. E aí corre para as fontes Parece que seguras. criou uma vergonha do conhecimento, né? Assim, as pessoas, elas não admitem não conhecer um assunto. É que nem tu falou assim no começo aqui. Pessoal, se vocês perguntar uma coisa, e isso é a essência do Pra Elas com Elas, as gurias que estão aqui na live podem dizer que Olha a participam da Pra Carol Elas com ali Elas, com a gente, ó. Carol amada. é forte ali, a Carol, a E Denise. exatamente. Que é o agente reconhecer a todo momento que a gente está aprendendo, né? A todo momento a gente está aprendendo. Gente, quando eu nasci não tinha celular, né? Era fax, né? Não tinha e-mail, não tinha computador. Tinha lá nos Estados Unidos, que ó, os Estados Unidos é da década dos 80 e poucos, né? Começo de 90. Mas eu fui ter computador, eu já era moça, como se diz, moça jovem. Mocinha, de rosa. Mocinha, Mocinha. sabe? Tava começando ali, entrando na adolescência, tá entendendo? Primeiro computador que eu tive, tá entendendo? Eu tive acesso à rede social e coisa. E eu aprendi, não tô aqui fazendo live ao vivo, gente, tá entendendo? E aí eu vou, Eu nem sabe? pensei em Só que fazer as pessoas live. perderam isso ao longo do tempo, sabe? E isso foi uma construção da sociedade de tipo assim, ó, é feio não saber. Não, velho, feio é não procurar saber. É isso que é o Exatamente. feio. E essa semana eu ouvi alguém falando que antigamente a pessoa falar uma mentira, né? Se descobrirem que tu falou uma mentira, tu te envergonhava profundamente. Aquilo era uma coisa. Hoje em dia, parece assim, as pessoas, tu descobre uma mentira, né? Ali na rede social, enfim, a pessoa é desmascarada e a pessoa debocha. A pessoa acha, tipo, pelo menos algum tempo eu consegui enganar, sabe? Uhum.
foi se perdendo valores. Isso aí, daí a gente vai entrar em outro assunto. Aí tem o Pondé, que fala isso do mundo líquido, sabe? Da gente se perder valores. E aí, tipo assim, ó, assim como os conservadores, né? Eles levantam essas bandeiras de o conservadorismo. Não é uma questão de conservadorismo nesse aspecto de não movimentar a sociedade. Tá entendendo? O progresso. Não. Mas é tu entender que para certas coisas funcionarem, precisa. Porque para eu respeitar a Magda, eu preciso ser leal a ela e ela precisa ser leal a mim. A partir do momento que uma não é leal com a outra, a gente já não se respeita mais. Já acabou. Tá entendendo? Acabou. Então, se eu tô te mentindo, né? Se eu tô te enganando, sabe? E aí a gente sabe que a gente recebe porcaria. Eu falo isso o tempo todo, eu recebo porcaria no WhatsApp de direita, de esquerda, de centro, de meio, de dentro, de todo mundo. Da tia, da avó, da prima, sabe? É verdade. Do amigo. Do papagaio, do periquito. Tá entendendo? Pessoas que tu gosta. Só que, tipo assim, ó, o que tu vai passar pra frente, meu? Tu é o agente da mudança. Quando chega na tua mão, tu é o responsável daquela informação. Então, se tu passou uma porcaria pra frente, sabe? A responsabilidade é tua. Então, assim, né? A gente olha os outros, meu Deus, né? É um ignorante, coitado, mandando isso aqui pra mim sem checar. Tá entendendo? Porque às vezes é tão nítida a mentira, né? E às vezes, quando me interessa aquele assunto, será que isso é verdade? Eu vou lá e pá. Mas tem certas coisas que é tão nítido que é mentira que eu nem checo, porque eu não vou passar pra frente aquilo ali de qualquer forma, tá entendendo? E isso é fácil, é uma coisa fácil de fazer. É só ter senso crítico. Então, assim, hoje a gente vê muita gente apoiando um fascista, apoiando uma pessoa que destruiu a economia do nosso país, destruiu a saúde do nosso país, destruiu a educação do nosso país. Como é possível que alguém, sabe, é o imaginário, é a mística do comunismo, é a mística da feminista que come bebê, é a mística dos gays que transam no meio da rua, sabe? Essas místicas, sabe? Isso é fascismo, Magda. Isso é fascismo. E aquilo que aconteceu... E aquilo que aconteceu lá com as bruxas era fascismo, tá entendendo? Porque eles fizeram as pessoas que estavam na volta, aquelas mulheres, acreditar que aquelas mulheres tinham poder sobrenatural, porque aquelas mulheres sabiam ler, sabiam usar um chá, sabiam que um chá era bom pra dor de barriga. Deu, acabou. Como é que tu sabe isso? Mas tu é uma bruxa, vamos te matar. Tu tá entendendo? Como é que tu curou aquela pessoa? Ninguém cura uma pessoa, só Deus cura. Tá entendendo? Aí parece tão absurdo pra gente, vocês acreditam em banheiro unissex? Parece tão absurdo pra gente, vocês acham que o Bolsonaro fez alguma coisa de bom pra esse país? Pelo amor de Deus. Bom pra quem? Vocês são o quê? São milionários? Classe média fudida. Mas, desculpe, Juju, tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala. Olha Sabe? só. É uma live para maiores, gente. A gente vai ter que botar... Não, mas olha só, hoje é só uma pincelada para saber o que nós vamos aprontar por aqui, né? Mas olha só. Vamos ter que botar um pi ao vivo aqui. Uma campainha. Tem a Nilmara Santana escreveu assim: teu direito, respeito, teu dever, respeitar. Ótimo. Exato. É sim. Só que existe uma coisa que eu acho interessante a gente lembrar, assim, ó. O feminismo é importante? Sim, é importante. Nós vamos conversar sobre isso em outro assunto, outra época, tá? Tudo bem. Mas a gente tem que lembrar que a gente quer nossos direitos, mas a gente sabe muito bem que a gente tem nossos deveres. Deveres? Certo? A gente sabe, não é louca, que nem muita gente diz, só querem direito, não sabe dever. Sim, querido, nós podemos falar tudo de deveres, a gente pode sentar e falar 3 horas contigo que tu bem entender. Outra coisa, gostou do que bem entender. Outra coisa que eu acho interessante, que mostra, assim, para mim, é uma inteligência. Eu tenho um conceito de inteligência diferente. Vou te dizer assim, ó, Juju, eu nunca fui uma aluna nota 10. Eu não tirava 10, 10, 10, 10, 10. Eu tinha uma colega que, se ela tirasse menos que 10, ela entrava em depressão. E eu, meu Deus, essa mulher é um gênio. Eu era dessas, Magda, que chorava porque tirava 9. Não, eu entrava em recuperação terapêutica, voltava e aí ia, né? Bom, o que eu quero dizer para vocês? Magda, o meu conceito de inteligência é tu saber discutir qualquer assunto, não assim, ó, saber tudo, mas saber um pouquinho,
de cada coisa. E tu ser Exatamente. capaz de dizer assim, Juju, eu não vou discutir contigo o feminismo porque eu não sei. Ou tu Sei. muda a data pra Ou gente me dá trabalhar tempo, um dado ou científico comprovado que eu exato, possa. entendeu? É, mas não assim dizer, não, Juju, vamos falar sobre o que tu quiser. É mentira, porque ninguém sabe tudo, não é verdade. Agora, Exatamente. vamos fazer uma agenda pra gente estudar. Isso, então, já abre um espaço grande para quem está nos assistindo que ninguém sabe tudo. Uma coisa que eu acho importante dizer aqui, e vale para os meus amigos me conhecem, sabem que eu sou assim. É que assim, ó, Juju, isso vale para ti, tu é muito mais nova que eu. Quanto Ai, ai, ai. mais tu estudar, é sério que eu tô falando, quanto mais tu estudar, não importa se tu tá estudando história, geografia, antropologia, física nuclear. Quanto mais tu estudar, mais seletiva tu vai ser. E quanto Exato. mais tu estudar, mais seletiva tu vai ser, mais vai ter mudança nas tuas amizades, certo? Por É, exemplo, não, mas tu vai entender também dos teus direitos, dos teus deveres, tu vai não, querer. não, Tu vai Juju, tu vai querer querer teus conversa, tu vai direitos, querer teus ter deveres. conversa, tu vai querer ter conversa Exato, também, inteligente, também. entendeu? Então, Claro. assim, ó, quem botou ali, ó, sempre provar ser capaz de estar ali. Ali, ó, também não fui aluna nota 10, mas precisei provar ser capaz de estar Não ali era por ser 10, era mulher com 9. deficiência. É, provar que sou capaz. Exatamente. Então, assim, ó, o que que A acontece? gente tem uma mulher com deficiência aqui hoje, eu, nos ouvindo. É, não é É a isso? eu acho que eu subi o nome dela ali, mas acho que é a Nilmara, não é? Eu acho que é, né? Não tô conseguindo ler ali. Não, é Eu não a consegui ver. Letícia. A Letícia, Ah, ela tá Letícia falando tá que ali. ela, como uma mulher com deficiência, precisa provar. E sim, Letícia, isso é um outro assunto que a gente vai falar quando a gente fala de feminismos, Ah, que é precisa. como nós somos plurais enquanto mulheres e o quanto assim, as pessoas esquecem que uma mulher branca, como eu e a Magda, por mais que eu seja uma proletariada, vileira, né? Como é que é? Não, não é vileira, que vileira é feio, é da comunidade, né? Eu, eu sou uma mulher privilegiada na sociedade, sou uma mulher branca, sou uma mulher hétera, ainda, até que prova o contrário. E tudo é possível. Estamos aqui para aprender, não é? Para se conhecer. Mas então, e as mulheres negras? E as mulheres com deficiência? Essas mulheres sofrem ainda mais. E as mulheres lésbicas? E as mulheres trans? Nós temos Tá assunto, entendendo? hein? Nós vamos ter Sabe? assunto, hein? E a gente vai falar muito sobre isso, Letícia, sobre a inclusão dentro do movimento feminista, porque o movimento feminista ele foi se moldando, né? Ele era muito seletivo, ele era de mulheres brancas ricas. Para ele chegar hoje aqui, a gente ter, né, levantar essas bandeiras. Eu acho que a gente tem, é nosso dever aqui, eu, a Magda, enquanto mulheres brancas héteras, né, é levantar essas bandeiras das gurias, entendeu? Porque somos plurais, somos, né? E vivemos o machismo e o sexismo e o patriarcado de formas diferentes por sermos mulheres. A opressão do capitalismo, por sermos mulheres diferentes. Então, isso é muito importante ela falar ali sobre o quanto a E gente outra coisa, precisa. tu falou uma coisa importante. Existe uma palavra que é identitarismo. Nós temos que discutir o identitarismo, que é aquela velha fala assim, Também. eu, mulher branca. Não, vamos usar um termo que eu tô cansada de ouvir. Eu, negra, periférica, LGBT, bababá, bababá. Aí todo o discurso que vai, eu, negra, periférica, LGBT, babá. Gente, isso é algo que a gente tem que discutir, que Sim. é a questão da identidade. Politicamente é interessante porque politicamente vão lembrar, né, da identidade da pessoa. Mas nós que vamos bater papo aqui, fica uma coisa meio cansativa. Então, eu acho que tem que ser discutido essa questão também, né? Também. Também. Então, assim, nem sei que horas são, Juju, mas enfim. A Juju Vamos vai controlar. dizer para vocês, vai controlando. A Juju vai dizer para vocês, então, o nosso próximo encontro, o que, que nós vamos conversar. A gente está tentando ler ali, né? Ali, ó. Mulher com deficiência grávida julgada por querer ser mãe. Eu e a Juju, Amiga, a nós gente não somos sabe. julgadas desde a hora que a gente sai de dentro do piu-piu do nosso pai para entrar dentro da mamãe. Ali começa os julgamentos sobre nós, porque mulheres já É, são, né, se não desde fosse sempre. assim,
Mas se não fosse isso, talvez muitas não fossem atrás do conhecimento, né? Então é uma luta diária, né? Diária para saber. Então tu sempre tá atrás, atrás, atrás. O que eu ia te falar? Ah, sim, sobre a questão como que a gente pretende fazer, né, Juju? Acho que tu podia dar uma Sim, explicada e sim. eu vou. São 9h30 agora. São 9h30, não, 9h20. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar. A ideia, pessoal, era a gente fazer uma live de 40 minutos, depois virou uma live de uma Ah, mas hora, e foi na legal. prática foi uma live de 1h30. Eu espero que não tenha sido cansativo para ninguém, né? Que ninguém aqui esteja cansado, ou enfim, do nosso assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, que mandem feedbacks, tá? Pra gente trazer em próximos encontros. E aí eu vou passar para vocês assim. A ideia, tá? Então, essa live. Vai ser nesse formato, sempre a gente conversando. A gente vai trazer pessoas, né, Magda, para aprofundar assuntos aqui. A ideia é a gente desmiuçar essas datas importantes das mulheres, porque essas datas existem justamente pela importância delas nas vidas das mulheres. Então, a gente vai fomentar uma por uma, a gente vai esmiuçar uma por uma, a gente vai falar muito sobre feminismo, conceito de feminismo, de machismo, de misandria, que eu falei aqui já, né, um pouquinho, de todos esses palavrões que muitas vezes fica tão longe da gente. É abortista, eu não sei o quê. Vamos conversar sobre isso, vamos desmistificar, tirar essa mística que existe, esse véu sabe, de achismos, né? E vamos trazer números, vamos trazer, sabe, que vocês podem ir lá e ver que é o que eu tô falando aqui, que tá lá, entendeu? E são fontes confiáveis, são fontes do governo que a gente está tirando, né? A gente não tirou nada aqui que a gente conversou, a gente não tirou da cabeça da gente. Aliás, tiramos da nossa cabeça, mas primeiro colocamos na nossa cabeça. E colocamos na nossa cabeça de dentro dos sites do governo. Então, assim, né, a gente está bem amparada por isso. E vamos continuar fazendo nesse formato, deste jeito. A ideia, então, esse piloto foi na terça-feira, só para assanhar vocês, mas o nosso encontro vai ser sempre no sábado, a partir das 19 horas. Se tu vai sair com o gato, com a gata, vai passear, sabe? Ou vai para uma festinha, é aquele horário que tu vai estar te arrumando, é o horário que tu vai, de repente, dar, né? Aquela calibrada antes da festa. Então liga lá a live, né? E já vai conversando com a gente, já vai aprendendo um pouquinho sobre feminismo, sobre as lutas das mulheres, a importância das mulheres na sociedade, né? Vem dialogar com a gente. Então é um momento que para quem estiver em casa vai ser uma delícia poder assistir a gente, conversar com a gente aqui. A gente vai se aprimorar, a gente vai passar em outros canais também, né? Então, para sábado já tem mais coisa boa acontecendo. E vai ser isso, a gente vai conversar, tá? Sempre sobre um assunto. E eu acho que o assunto do momento, o assunto da vez, é a violência contra as mulheres, né, Magda? Então, eu acho que assim, eu acho que era sábado... bom. Sábado, exatamente. Falar com o pessoal, né? Sábado e até porque que a agora... gente escolheu esse assunto, né? Tu acha que a gente... Já vamos explanar, então. Já, eu acho que assim... eu acho que até pro pessoal, né? Porque a gente falou de tanta contextualizar, coisa. né? Na verdade, a gente fez, assim, a gente mostrou um mosaico de coisas, né? Então, é uma apresentação, certo? É uma apresentação, Mas pessoal. a apresentação, como vocês viram, tem muito assunto. Muito assunto. Então, o que nós vamos fazer? A gente tinha que escolher um. O que eu te sugeri para a Juju? Vamos começar a conscientização contra a violência da mulher. Por quê? Porque hoje seria o dia para todo mundo pensar no assunto. E as pessoas nem sabiam do assunto. A gente não sabe. Então, nós vamos começar no sábado. E outra coisa que eu comentei com a Juju, que, gente, não é crítica, é verdade, e nós também sabemos disso, é começar a ler sobre o feminismo no sábado, já pegar esse gancho. Feminismo, violência, né, a agressão à mulher, e aí indo pegar teórico, fundamentação teórica, a Juju sabe bem de um monte de mulheres que na história do Brasil, na história do mundo, ela tá ali com uma caneca, não é caneca, o copo, né, Juju? Levanta aí. Não tem? Olha aí, da Angela Davis, nossa grande autora, maravilhosa. Então, nós vamos começar a pegar esse pessoal trazer Minha humilde opinião, a melhor,
melhor autora feminista da Mas história. aqui, gente, ninguém vai dar aula. Nós vamos bater papo, eu e a Juju, Não. eu vou dizer que sei, que não sei, vou trazer uma, ela traz outra, vocês trazem, e nós vamos trocando e a gente vai tentando ler nos comentários. E a gente aceita também ideias, né? Tá aberta as nossas redes sempre do pessoal chamar e mandar feedback, ou mandar ideia, ou xingar a gente, dizer que a gente tá errado, pra gente falar mal do Bolsonaro. Pode dizer, gente. Porque a gente vive numa democracia, isso é muito importante a gente saber. A gente vive numa democracia. Eu posso colocar aqui, ó, mulheres contra o Bolsonaro. Eu posso dizer. Posso dizer, não acho. E posso dizer por quê? Porque eu tenho fundamentação. Então venham e me tragam a fundamentação de vocês. Não, é por isso, é por isso. Exatamente. Eu defendo isso por isso. E aí eu vou respeitar. Assim como vocês me respeitam. Porque vocês entendem as coisas que eu tô falando. Vocês podem não concordar, mas vocês entendem, aliás, né? Então, assim, eu posso não concordar com a tua opinião, mesmo assim, tu trazendo fatos, eu posso não concordar, mas daí eu vou te entender, se tu tiver fatos concretos, né, Eu lembrei de uma fala que tu vai lembrar, assim, ó, tu vai lembrar, tu vai rir. Vamos trazer fatos, vamos fundamentar, porque nós temos que parlamentar. Tá lembrando do parlamentar? Porque agora eu vou parlamentar. Então, pessoal, assim, ó, falam. Eu sempre digo assim, ó, quando a pessoa diz assim, porque não sei o que, eu sou da direita, papá. Ótimo, que bom, tu é o que tu quer ser, o problema é teu. Mas assim, ó, eu vou fundamentar o que eu sou, tu vai fundamentar o que tu é, e deu tudo certo, maravilhoso. Eu não quero te mudar, mas fundamentação, não tenta me mudar também, né? Então, não, mas eu acho assim, ó, eu acho que enriqueceu com o diálogo. Eu acho que o diálogo anda muito fraco, tá? Agora, fazendo uma crítica... Quer botar fogo no parquinho? Não, eu gosto do fogo no parquinho. Eu sou dessas que levanta... Ai, pessoal, não leve a mal, eu sou um amor, eu sou Juju Coração, querida, feminista, brabona. Não, mas é que assim, ó, eu acho que a gente tem que enriquecer o diálogo, entendeu? Dizer eu acho, foda-se o que eu acho, sabe? O que tu acha, Magda? Não me interessa o que tu acha, Magda. Ah, não, mas peraí, não é o que a Magda acha, é o que a Magda concluiu em cima de um estudo com base científica, com história, tá entendendo? É diferente, cara. Então é esse tipo de diálogo que a gente quer aqui. É isso que o Pra Elas com Elas busca com as meninas e as mulheres lá. Trazer isso. Sabe por quê, Juju? Sabe por quê? Agora tu vai dizer, eu não sou pessimista. Quem tá me ouvindo aí vai me entender. Sabe por quê? Porque eu quero mulheres e meninas no meu coletivo que não abaixem a cabeça, que não atropelem e digam assim, a coitada tá num movimento de mulher, não sabe nem o que tá dizendo. Sabe sim, porque ela vai te dizer da onde ela tirou a fonte. É isso. E aí eu vou e não é o chá das tia, gurias, calma aí, não é o chá das tia, né? Tipo assim, pra elas não é sentar ali e ficar falando qualquer coisa, sabe? Não, a gente tem um movimento muito bacana e um movimento que está agindo, o conceito de movimento, que é uma outra coisa que a gente vai falar em outra live, o conceito de movimento é isso, né? Movimento social. Ele pega um problema, uma situação na sociedade e ele, né? Tá entendendo? Ele não deixa parado, ele movimenta aquela ideia. Então, assim, não seria diferente que uma ativista feminista antirracista, anticapitalista como eu, tá entendendo? Sim. Como é que eu não vou movimentar as coisas? Mas tudo bem, tem gente que movimenta empurrando, tem gente que movimenta arrancando e atirando longe, né? Mas sempre com educação, sempre falando com fundamentação. Então, quando eu digo aqui, cara, tu acredita em banheiro unissex, então papapá, tá entendendo? Quando eu digo isso aqui pra vocês, é porque eu tenho ciência de que isso é uma inverdade, isso é uma fake news. E não é porque eu estou falando, é porque já foi checado, porque já foi, sabe? Não é porque tu vídeos sonhou. E fotos e provas. Não é porque eu sonhei, sabe, gente? Não é porque eu sonhei. Não é. Olha então, só, assim, a Nilmara vamos trazer tá ali, um debate bom pra nós. Vamos, a Nilmara tá ali, ó. A Nilmara é do Quebrando o Ciclo. Acho que todo mundo aqui é conhecido, mas tem muito alguns colegas aqui que não. Então, a Nilmara é do Quebrando o Ciclo e a Nilmara faz somente lives. É diferente. A Nilmara pega qualquer hora, qualquer momento que ela achar, ela já tá ligando lá e fazendo as lives. E o Face dela. Fiquem de olho no Quebrando o Ciclo, porque a qualquer momento pode entrar a Nilmara lá com algum assunto lá.
E a Nilmara não é essa calmaria toda, né, Nilmara? A Nilmara tá sempre firme e forte, é parceira, tá sempre comigo na câmara também. Já passamos por momentos bem fortes, mas Não, e eu assim, quero fazer. Ai, desculpa. Eu quero fazer uma merchan não, também do canal, eu do canal só, dela. eu só vou terminar assim, ó, dizendo para vocês. Então a gente tem de parceria o Quebrando o Ciclo, que se quiserem vão lá no Face, dão uma espiada no grupo Quebrando o Ciclo. Não é movimento social, é um grupo de lives, é importante dizer isso para vocês. Tem o grupo do Pra Elas, com Elas, que é sim um movimento social, né? Pode Que é chamar. meninas e mulheres, mas tem homens lá também, já está com quase 800 pessoas seguindo no Face, para Não elas com sei. elas. É. E vão lá, entrem. Quem quiser participar do WhatsApp, aí me dá um oi que eu mando o que é o grupo, é assim que funciona. E a pessoa decide se ela quer entrar ou não, certo? É a pessoa que decide, ninguém vai socar a goela abaixo para elas com elas. Pode acontecer duas possibilidades. De tu dizer, não quero, é um bando de mulher louca, agora não tô afim, nem Então para de vem. lutar essas mulheres. Mas existe uma outra possibilidade que eu vou dizer para vocês que eu não tenho como esconder. A pessoa que disser não vou, não quero, sou um bando de doido, não vou participar, tudo bem, não participa. Mas a hora que tu precisar de uma causa social, tu vai vir. E eu sei que tu vai vir. Então, antes que tu venha, pensa que tem um grupo que te acolhe, um grupo que faz educação continuada, que vai discutir e que vai aonde tu precisar. Basta perguntar para as gurias, para Juju, para Nilmara, para Carol. Bom, o grupo tá com quase 40 e poucas pessoas, nem sei. Todas vão te dizer, ninguém vai te abandonar. Mas, assim, ó, cuidado. Entra primeiro no coletivo do Facebook para ver como é que é, me manda um WhatsApp e eu de boas, eu aceito críticas, quer, não quer, também não tem problema, certo? Nós vamos continuar aqui na luta, fazendo essas conversas, a internet favorece que a gente Por acabe favor. discutindo vários assuntos. Então, quem quiser nos assistir, obrigada, será muito bem-vindo, nós vamos amar, né, Juju? Momento global. Quem não quiser, é uma opção da pessoa, é uma É uma democracia. opção da É, você. Deixa eu falar que nós fomos convidadas aqui. Olha, já chama pra briga, Nilmara, porque eu já coloco aqui, porque daí tu tem que me chamar mesmo a pra ela Neomara falar já no teu botou ali? canal, maravilhosa. Ela botou que ela quer a gente numa live do Quebrando Ciclo. E, Ela gente, as sabe, lives do é só Quebrando chamar. Ciclo são porretas também. Vou dizer pra vocês, assistam lá, porque agora é a minha vez de fazer merchan, tá? Isso, O Quebrando faz. Ciclo, ele é um grupo, então, né? A Nilmara me corrige, mas eu acho que ele é principalmente aqui de Viamão, né? Da Das sociedade aqui de Viamão. comunidades. Das comunidades. E ele movimenta muito, ele fomenta muito os problemas que estão acontecendo dentro da sociedade, dentro da vila, lá dentro da vila, sabe? Que o vereador só vai lá de 2 em 2 anos, sabe? Lá dentro, ela fuxica, ela posta, ela incomoda, ela vai na Câmara, ela filma as sessões da Câmara, o que está acontecendo, né, as plenárias, ela está sempre divulgando as coisas aqui da nossa comunidade. Então, quem for de Os Viamão, principalmente, babados. quem não for, Ela vai lá botou. também, dá aquela moralzinha lá. Mas quem for de Viamão, principalmente, vai lá e olha, porque assim, ó, não é grupo de partido, nem de nada, entendeu? Não, né? Acho que até não é nem político, né, Nilmara? Ele é um grupo social, ele é um grupo que fala do social mesmo, dos problemas da sociedade, e ela tenta levar isso o máximo possível através também do Pra Elas com Elas, e aí agora eu vou falar do meu amorzinho, né? Porque assim, o Pra Elas com Elas, eu milito em várias frentes, em vários grupos, e amo todos os grupos que eu participo, porque senão eu não estaria lá, não estaria levantando aquelas bandeiras. Mas para mim, o para elas com elas, para mim que não sou mãe, e aí as pessoas dizem, ai, mãe de cachorro não é mãe, mãe de cachorro é mãe de cachorro, mãe de gente é mãe de gente, é diferente, óbvio que é diferente, né? Tu acha que eu não sei o que é trocar 50 fraldas no, sabe, ou nenhuma? É óbvio que é diferente, gente. Mas né, a gente que é preguiçosa, né, a gente quer um filho que faça as necessidades sozinho. Mas enfim. Então, voltando, né? Até me perdi, olha aí, ó, no assunto. Se emocionou. Se emociona, né? Aham. O quebrando o ciclo, não. O quebrando o ciclo é ótimo, mas o pra elas, com elas, pra mim foi um filho, bem dizer, uma gestação. Assim, eu entrei muito no começo, né, Magda? Assim, Sim, bem a no Magda início. já tinha a ideia,
Ela já tinha o grupo, acho que até no Facebook, enfim, mas na construção ali na construção do que é realmente. Eu acho que assim, eu e a Magda, a gente se encontrou numa live, né, Magda? Numa reunião, num curso. Exatamente, num curso que foi o final de semana todo, né? Da Luana, lembra? Exatamente, a Luana nos uniu, então, nossa cafetina foi a Luana. E aí a gente se conheceu ali, e aí eu vou ter que contar essa história, Magda, para as pessoas entenderem que eu militava em Porto Alegre. Eu moro em Viamonense, nasci no Hospital de Viamão, na época que era de caridade, né, que era com as freiras, enfim. E militava em Porto Alegre. Eu não achei frente em Viamão estava muito morno, água fria na questão de feminismo, sabe? E de socialismo e das bandeiras que eu levanto. Então eu estava mais para lá. E a Magda Chagas, que foi a responsável por trazer para Viamão, né? Não só eu, mas essa ideia de novo, sabe? Essa de levantar as mulheres e de mostrar para as mulheres, educar as mulheres de Viamão. E quando eu digo educar as mulheres, longe de mim dizer que eu vou educar as mulheres de Viamão, tá entendendo? Eu, como viamonense, vou ser educada junto com todo esse sistema que está vindo para cá. Né? A gente tem muita coisa boa ainda pela frente, junto com o nosso partido, junto com os coletivos com que a gente trabalha. Né? A gente está construindo muita coisa na cidade. E eu não posso deixar de dizer que foi a Magda, né? E aquelas nossas conversas ali, né? Que ela estava fomentando sozinha, vamos dizer, né, Magda? E aí eu cheguei, tipo, vamos junto então, né, pra gente tentar, assim, fazer Mas assim, ó, a Magda é uma pessoa que... Gente, vocês vão entrar no grupo, vocês vão ver, tá? O grupo pra elas, com elas, ele já resolveu alguns problemas na nossa cidade, sabe? E ele fomenta a solução de problemas. Não é um grupo que eu digo assim, não é um grupo de chá das tia. Não, que eu não gosto de chá das tia, adoro. Inclusive, a gente tá até para marcar um, né? Um chá das tia, bem chá das tia. Cada uma leva um doce, uma coisinha de comer, papapá, né? A gente comer e conversar e coisa, trocar uma ideia sobre feminismo também, sobre as nossas lutas também, mas também sobre outras coisas, né? Porque a gente também precisa relaxar. Mas assim, na hora que tem que falar sério, tem que falar sério. E esse grupo entra com um processo na Câmara. Esse grupo pede, exige, sabe? Esse grupo é um grupo de ação, é um grupo de movimento dentro de Viamão, que está fomentando as lutas e que está apoiando as mães, está apoiando as mulheres, as estudantes de Viamão, né? Então, é um grupo que só tem a crescer e a melhorar, e a gente precisa de ti, que tá aí, né? Que tá te coçando para fazer alguma coisa, vem fazer com a gente, entendeu? E dentro da medida do possível, eu trabalho de segunda a sexta, entendeu? E eu faço o que eu posso quando eu posso. Quem pode ir na sessão vai, quem não vai assistir no serviço. Quem não pode assistir no serviço não assiste, fica sabendo pelo informe ali dentro do grupo. Mas, sabe, uma ajudando a outra é muito bom. É um grupo delicioso de participar. Preciso falar, e é através desse grupo e dessa ideia de fomentar conhecimento, de fomentar a luta das mulheres através do conhecimento, para que a gente não saia gritando que a gente é feminista sem nem saber o que é feminismo, ou que a gente saia gritando mal, pior ainda, mal daquilo que a gente não conhece, né? Verdade. Falando absurdos daquilo que a gente não conhece. Então, assim, é para isso. Venham. Eu não preciso dizer, né, Magda, porque a gente não falou até agora, que esse grupo é apartidário, embora a gente fale partido. Sim. Vocês entram no meu Instagram, sabem qual é o meu partido. Eu também. Né? Não precisa falar, né? Em algum momento eu vou acabar falando, mas enfim, não precisa falar. Mas o grupo para elas, com elas, ele não é partidário. As pessoas que compõem o grupo são ou não partidárias. O grupo não é. Então a gente acolhe todo mundo. A gente tem bolsonarista, a gente tem lulista, a gente tem leitista, a gente tem onixistas, e a gente fomenta o debate sempre com educação, sempre trazendo dados, sempre trazendo, né? Coisa sempre inteligente que o povo gosta. Gente, eu acho que é isso então. Estão todos super convidados para sábado, a partir das 19 horas, nesse canal e em alguns outros que a gente vai divulgar ao longo da semana para vocês. A primeira, então, live, né? Porque esse foi o nosso piloto hoje, para vocês descobrirem um pouquinho de como vai ser aí.
Então, daí, a live da violência contra a mulher, a gente vai trazer bastante informação, bastante coisa boa pra vocês. Se tiverem alguma coisa já na cabeça, já de ideia, de pergunta, já manda, tá? E a gente vai responder a todos os comentários na medida do possível, tá? Isso aí. É isso. Vamos Muito se obrigada a aprofundar todos no por ficar tema. conosco até agora. Tu Já só? passou, já extrapolei, já, né? Deu. Mas é Vamos isso liberar o então, povo. gente. Magda, maravilhosa. Muito obrigada. Beijo, obrigada, Adorei. gente. Obrigada. Beijo, pessoal. Isso Até a aí. próxima. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.